Então nós estamos, eu não sei se você lembra, mas nós estamos respondendo aquelas perguntas que as pessoas têm mais dúvidas a respeito do tema que nós estamos verificando, não é? Nesse primeiro assunto, que é salvação. E nós vamos terminar a última pergunta, que é a respeito das crianças, né? O que acontece com as crianças quando elas morrem? Elas vão para o céu? E é uma pergunta que às vezes as pessoas fazem. Inclusive o irmão me perguntou: pastor, o que acontece? Não falta domingo seminário, viu? Eu disse para ele: não falte domingo seminário, que lá você vai ver, nós vamos falar sobre esse assunto. E aí, como revisão, nós vamos responder juntos, que aí eu quero ver o que você respondeu. Na verdade, eu não vou ver, você que vai comparar, tá? A sua resposta com a resposta que nós vamos colocar aqui no slide, que aí serve como revisão da aula da semana passada, tudo bem? Então, vamos continuando. O que acontece com as crianças depois que elas morrem, não é? E quando elas morrem ainda muito cedo. E você sabe que criança não é fácil. Tem criança que tem que ser fixada na parede, não é? Tão difícil que é. Outras crianças, olha só a cara de braba. Tem alguns que parecem um anjinho, outros parecem um diabinho. E a grande pergunta que nós temos que pensar e responder, à luz das Escrituras, porque é importante, não é, gente, nós entendermos isso. Não é o que nós pensamos, o que nós achamos. Obrigado. Não é o que nós pensamos, o que nós achamos, mas sim o que a palavra de Deus fala sobre determinados assuntos. É importante você compreender isso, tá? E quando nós temos um assunto nas Escrituras, falando, e aí eu coloco para você olhar de forma sistemática, não é? Não é só olhar um versículo de forma sistemática. Então não é o que eu penso, o que você acha, mas o que Deus fala na sua palavra, porque achismo não vai levar a lugar nenhum, não é? Não é achismo, é o que Deus diz. E a respeito deste assunto de salvação, nós vamos observar vários aspectos que Deus fala nas Escrituras. Inclusive algumas dúvidas que ainda você tenha, talvez na aula de hoje, vai ser tirada. Então, o que acontece com as crianças quando elas morrem? A primeira coisa que nós temos que entender, que nós precisamos verificar, a Bíblia, ela não é clara sobre esse assunto, mas ela deixa algumas pistas. Então, tem princípios nas Escrituras que eles não estão preto e branco. Eles não estão no preto e no branco, ou seja, claro. Mas nós temos algumas pistas, não é? Nós temos algumas pistas que nós podemos nos basear. Vou dar um exemplo para você. Um exemplo muito claro, um exemplo bem direto, não é? Às vezes as pessoas dizem: pastor, é pecado mentir. É verdade ou não é? É pecado mentir ou não é? É. Mas quando alguém chega, a sua esposa chega com você: eu tô magra, meu bem, eu tô gorda, não é? Tu vai falar o que para ela? Tu tá uma bola. Tu tá parecendo um elefante. Ou tu vai dizer: não, você tá ótima. Você vai fazer isso ou não vai? Pastor, eu não posso mentir. Eu não posso mentir, pastor. Tu tá, mulher, tu tá assim. Aí a Bíblia fala que as nossas palavras precisam ser temperadas com sal e precisamos falar apenas aquilo que for para edificação de uns para com os outros. Aí agora, quando a sua mulher perguntar isso de você, ela vai olhar para você: mas tu não está sendo sincero, não é? Ou que nem um bandido chega na sua casa armado atrás do seu marido. Cadê o seu marido? Eu vou matar o seu marido. Onde que ele está? Eu não posso mentir, eu não posso mentir. Ele está ali no quarto. Veja bem, então tem princípios. Apesar de nós não sabemos que isso não está na Bíblia escrito,
né? A Bíblia não diz para você, olha, minta se você for salvar a vida de alguém. A Bíblia não diz isso, diz isso? Mas é óbvio que o princípio da vida está sobre outros princípios. Então, tem coisas que são óbvias, não é? E ao mesmo tempo algumas a Bíblia dá algumas dicas. Um fato importante, que aí nós já conversamos na semana passada. Olha, independente de qualquer coisa, todos nascem no pecado. Tudo bem? Isso é um fato ou não é? Isso é um fato. Isso é um fato, gente. Todos nascem no pecado. E aí, alguns desses versículos nós já até conversamos, nós falamos, né? Outros não, outros nós não lemos, mas você pode anotar esses versículos direitinho, que esse fato é uma verdade, todos nascem no pecado. Vamos ler algumas dessas passagens? Eu vou abrir aqui a minha Bíblia no livro de Salmos, capítulo 51. Olha o que Davi fala, e sabe que esse salmo é aquele salmo de arrependimento de Davi, devido ao adultério que ele havia cometido, depois que o profeta Natan chegou com ele, né, e o advertiu, e contou uma historinha de um homem que tinha 100 ovelhas, e outro tinha só uma. Aquele que tinha 100 usurpou a única que o outro homem tinha. O que devemos fazer com ele, Davi? Aí Davi, né? Nós somos assim, viu? Cheio de legalismo. Deve morrer quem fez isso. Aí Natan olhou, foi você que fez isso. Você roubou a mulher de Urias. E aí, depois de ser confrontado pelo profeta do Senhor, Davi, ele copila esse salmo. Esse salmo é o salmo de Davi na fossa, não é? E ele fala no versículo 5, olha o que ele diz: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. E aí tem tantos outros versículos, não apenas no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento, como aquele que sempre a gente conhece muito bem, não é? De Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o fato, você tem que entender, é um fato, todos nascem no pecado. A criança nasceu no pecado ou não? Nasceu no pecado, tá? Então você tem que, antes de qualquer coisa, entender que isso é um fato, tudo bem? Porque existe aquela história de que a criança, quando morre pequena, vira um anjinho. É um anjinho, não. Entenda, gente, isso é balela, tá? Isso é mentira, não tem nada a ver. Entenda o primeiro fato, todos nascem no pecado, inclusive as crianças. E aí nós vamos observar as pistas que encontramos nas Escrituras, que vai levar ao nosso entendimento do assunto, tudo bem? Então vamos olhar as pistas que encontramos nas Escrituras a respeito das crianças, o que acontece com elas depois que elas morrem. Primeira pista, olha lá, você pode até anotar aí que é bem interessante essas pistas, tá? Anote. E a primeira delas, o Êxodo. O que aconteceu no Êxodo? Eu vou deixar você anotar, e aí eu vou conversando com você, tá? Você então pode anotar aí, e aí nós vamos olhar esse versículo de Êxodo. Se você já conhece, já leu bastante o livro de Êxodo, você vai conhecer essa história. Quem foi que entrou na terra prometida? Os adultos que haviam saído do Egito, ou as crianças que haviam nascido, durante a peregrinação deles? Quem foi que entrou na terra prometida? Os descendentes. Então olha o que é interessante. Deus fez distinção entre as pessoas que desobedeceram os seus filhos.
É interessante que Deus falou para eles que ninguém entraria na terra prometida, a não ser quem? Josué e Calebe. Né? Josué e Calebe, daquela geração que saiu do Egito, olha que interessante, daquela geração adulta que saiu do Egito em direção à terra prometida, nenhum deles entrou na terra prometida, a não ser Josué, Calebe e aqueles que eram crianças e os que nasceram durante o deserto. Então olha só, Deus, é a primeira pista que nós observamos, primeiro momento que vamos ver outra passagem, já com você, uma outra situação, é que Deus fez distinção entre os adultos e as crianças. Deus colocou medida diferente, mesmo entendendo que todos nascem no pecado. Né? Todos nós nascemos no pecado, mas aí Deus fez uma distinção entre aquele que já havia desenvolvido uma consciência a respeito do pecado, quanto aquele que vivia na inocência. Outra pista, que aí nós vamos olhar esse versículo. Destruição de Nínive. Aí em Jonas capítulo 4, os últimos versículos do último capítulo de Jonas, na verdade. Capítulo 4, versos 10 e 11. Então, olha só, você precisa entender um pouco o contexto. Jonas havia ficado chateado porque Deus o havia enviado a Nínive, mandou que ele fosse a Nínive. Ele obedeceu a Deus ou não? Não. Foi parar em Tarsis. Ele foi em direção a Tarsis. E até que aconteceu todo aquele problema no grande barco que ele estava, foi jogado em água e foi engolido por aquele peixe grande. E foi parar em Nínive. Quando chegou em Nínive, a raiva de Jonas era o fato de que se ele pregasse o evangelho e as pessoas se arrependessem, Deus não destruiria aquela cidade. Olha a raiva dele, não é? Ele chateado. E aí ele pregou o evangelho, ele pregou a palavra, ele pregou o arrependimento, não é? Deus quer que vocês se arrependam. Essa foi a mensagem. E aquele povo se arrependeu. E o que foi que Deus fez? Deus não destruiu. E aí o Jonas ficou chateado, né? Às vezes nós ficamos um pouco assim chateados, né? A gente quer ver o ímpio ir para o inferno. Aí se arrepende, não vale, ele me fez mal. Deus é misericordioso. Aí olha o que fala Deus falando com Jonas nesses versos 10 e 11. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. Olha que interessante. 120, Deus sabia até a quantidade que tinha. 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão esquerda da direita, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? O que é que você observou aí? Deus fez distinção dos inocentes, daquelas pessoas que não sabiam distinguir os fatos. Crianças, também entra aí pessoas especiais, pessoas com a síndrome do cromossomo 23, que é o síndrome de Down. Pessoas especiais, pessoas que não sabem distinguir o certo e errado. Não porque elas nascem de forma especial, porque todos nós nascemos aonde? No pecado, né? E ponto final. Mas que aí não tem a consciência ainda desenvolvida para tomar a decisão de distinguir o certo do errado, o bem do mal, né? E aí nós observamos a segunda pista. Claramente Deus fez distinção e Deus deu ênfase àqueles que eram inocentes. As crianças, né? Eram inocentes. Terceira pista.
Tem mais ainda uma pista aí para eu compartilhar com você. Terceira pista. Filho de Davi. Você sabe, se você conhece o livro de Samuel, você sabe que o adultério de Davi teve uma criança, né? Betseba ficou grávida e nasceu uma criança. Quando Davi cometeu o pecado com Betseba, Deus fez com que ela engravidasse. Só que a criança nasceu doente. E quando a criança nasceu doente, é interessante que Davi, orou, jejuou a Deus, pedindo que Deus curasse aquela criança e que Deus fizesse com que ela ficasse boa. E todo mundo até ficou assustado, Ficou assustado por ver o carinho dele, como ele estava com o coração partido diante de tudo aquilo. E a criança morreu. E ficaram com medo de dar a ele a notícia que a criança havia morrido. Aí, olha, eu vou ler com você o versículo 19. Versículo 19. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Verso 22. Eu botei para você o versículo, tá? Em vez do capítulo daquela hora. Verso 22. Ele respondeu: enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará até mim. Esse finalzinho. Eu irei até ela, mas ela não voltará até mim. E onde então ela estava? Com o Senhor. Com o Senhor. Então nós podemos concluir em relação às crianças. Está aí, olha. Anote essa conclusão. Porque essa conclusão é a resposta para a pergunta, pode ser a resposta para a pergunta que eu passei para você na semana passada. Enquanto a criança estiver na ignorância moral, ao morrer vai para junto de Deus. Não vira anjo, tá? Tire isso da sua cabeça, que vai virar anjo. Isso não tem respaldo nenhum nas escrituras. Isso é invenção humana. Não vira anjo. Ela morre e vai diretamente para junto de Deus, enquanto estiver na ignorância moral. E você me pergunta: pastor, até que idade essa ignorância? Depende de criança para criança. Depende de criança para criança. Tem criança com 9 anos ainda é bobinha, ainda não tem discernimento. Tem outra que com 7, meu amigo, já sabe muito bem o que querem. Já sabe muito bem o que querem. Então depende da idade, a gente não pode colocar uma idade. Mas esse mesmo parâmetro se aplica a pessoas que são especiais, tá, gente? É o mesmo parâmetro. Então eu vou dizer para você com sinceridade, quando eu às vezes olho uma pessoa especial, às vezes é tão doloroso para os pais, porque é sofrido, É sofrido você criar uma criança especial, que depende totalmente de você. Você não tem perspectiva. Mas uma coisa que tem que ficar em nossas mentes, uma certeza, é que ela vai para o céu. Porque é como criança, está na ignorância moral, não sabe discernir o certo e o errado.
né? Pelo menos isso. Então ela vai estar com o Senhor sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema de saúde. E isso se aplica às crianças. Pronto. Passada essa parte, vamos olhar agora aquelas perguntas que eu passei para você, né? Então vamos lá. As perguntas. Inclusive a tarefa era essa, né? Você pode anotar a tarefa atrasado, tá? Anote a tarefa atrasado aí que, inclusive, esse versículo vai estar na prova, tá, gente? Esses versículos que eu der para você, todos eles vão estar na prova para você colocar. Tá aí, coloca esse versículo para você memorizar. E aí era responder as perguntas. Por isso que você não respondeu, você não sabia. Eu não tinha ainda mostrado esse slide. Tá. Então eu não tinha ainda mostrado esses slides, né? Aí você não sabia que tinha que responder essas perguntas. Notou aí esse versículo para memorizar? Esse versículo, todo final de aula, na verdade eu esqueci de mostrar isso para você semana passada, porque a gente acabou não concluindo a aula, e eu poderia ter pulado para esse último slide e eu esqueci. Mas está aí, tá, gente? Memorize esse versículo. É um versículo chave para o assunto de salvação. Memorize-o. E aí nós vamos responder juntos agora aquelas perguntas que você levou para casa, tá? Então as perguntas que eu passei para você, tá aí, não é? Todas as perguntas. O que acontece com o homem da parte de Deus mediante a salvação? Segunda pergunta, somos salvos por obras? Por nossas obras? Justifique a resposta. Terceiro, o salvo pode perder a salvação? Pode perder? Se você falar que pode, a gente vai dar um jeito em você agora, viu? Quarto, é possível ser salvo e viver na prática do pecado? É possível? Não, mas aí ele tem que argumentar. O que acontece com as crianças que morrem sem Cristo? Essa você sabe agora, não é? Vamos às respostas? Vamos às respostas? E aí você vai anotar as respostas, tá? Você vai anotar as respostas que nós colocarmos aí para você. Olha lá. Só vou colocar só a resposta, tá? A resposta à primeira pergunta. O que acontece com o ser humano da parte de Deus mediante a salvação? Olha, a resposta que eu esperava de você é isso aqui, ó. Justificação, regeneração e adoção e santificação. Como eu pedi para explicar, então? Justificação. O homem culpado e condenado perante Deus é absolvido e declarado justo. É isso que acontece quando nós nos tornamos salvos. Nós somos, primeiro, justificados. Depois somos regenerados e adotados. Deus nos regenera e a partir de então somos adotados. Fazemos parte da família de Deus. Santificação, já não somos donos de nós mesmos, mas sim templo do Espírito Santo. E aí nós explicamos melhor na semana passada, mas as três partes importantes estão sublinhadas, tá? Justificados, regenerados e adotados e santificados. Aí você tem esse material com você que foi da aula passada, não é? Eu só fiz Ctrl+C, Ctrl+V no slide e coloquei na resposta. Mas anote, se você quer anotar, anote aí, para depois você não ficar com dúvidas. Ou você ficar, o que eu coloco? Como é que eu escrevo aqui? Eu já estou dando para você as perguntas da nossa última aula, que você vai responder. A prova vai ser objetiva, tá? Então vai ser bem fácil, A, B, C, D, e é como opção. Mas eu vou fazer em cima dessas perguntas e das respostas que eu estou passando para você, tá? Para ninguém ter dificuldade. Aí vai ficar fácil. Mas pelo que eu estou vendo não vai, porque o pessoal não está respondendo. Aí vai ficar mais difícil. Eu posso passar para a resposta 2?
Pergunta 2 que nós colocamos: somos salvos por nossas obras? Nós somos salvos por nossas obras? Essa é a pergunta número 2. Resposta: não. Somos justificados pela graça. Coloquei entre parênteses o significado mais comum de graça, tá? Favor não merecido, ok? Coloquei aqui. Então não, somos justificados pela graça, mediante a fé, e essa fé não vem do ser humano, mas é dom de Deus. Aí você pode colocar essa referência bíblica aí na resposta, porque é importante, não é? Está ali, ó, está escrito. Não é o meu ponto de vista, não é a minha simples colocação, mas é o que a palavra diz. Tá? Aí você pode colocar aí a resposta. Posso passar para a terceira? Terceira pergunta que eu deixei para você: o salvo pode perder a salvação? Pode perder a salvação? Não. Olha só uma resposta que você poderia utilizar. Eu coloquei Ctrl+C, Ctrl+V. A salvação não depende de você para adquirir, da mesma forma não depende de você para assegurar. Se eu perco a salvação, então ela não é mais pela graça, e sim pelas obras. Aí, gente, olha, tem 2 versículos aí muito interessantes a respeito disso, né? Muito interessantes. Eu li com você esses versículos semana passada? Eu não lembro se eu li com você esses versículos? Vamos olhar João capítulo 10, versículo 27, inclusive foi o que eu dei para vocês memorizarem hoje, não é? Que eu teria que ter dado semana anterior. João capítulo 10, versículo 27 a 30. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. João 10, 27 a 30. Então é muito importante você compreender isso, porque existem tantas pessoas com medo. Aí tem uma questão que o irmão me perguntou hoje: pastor, se nós não perdemos a salvação, então como explicar Saul, que o Espírito de Deus havia saído dele? Aí eu vou dar para ele a resposta, eu vou dar para vocês a resposta que eu dei para ele. Calma, hoje nós vamos falar disso. Então a aula de hoje vamos falar disso, tá? Por que que o Espírito de Deus no Velho Testamento saía das pessoas? E qual é a diferença da ação do Espírito de Deus no Novo e no Velho Testamento? É a nossa aula de hoje, esse assunto, não é? Que hoje vamos começar a falar a respeito do Espírito Santo. Mas preste atenção, gente, tem tantas pessoas que acham que perde a salvação. É como se Deus brincasse: dá, tira, dá, tira, dá, tira. Como se Deus fosse humano. Eu dou, me enganei, vou tirar. Eu dei agora, não, me enganei de novo, vou tirar. Que nem um pai, né? Quando nem uma pessoa que quer dar uma coisa para uma pessoa, para o irmão, é muito comum. Eu vou te dar isso aqui, aí briga. Não, me dá, não vou dar mais não. Está entendendo? Tem tanta gente que acha isso. Então, aquilo que eu falei para você: se nós somos salvos para sempre, e aí nós não conseguimos viver na prática do pecado, né? Não vamos conseguir viver na prática do pecado. João capítulo 10, versículo 27 a 30. Olha o que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Olha só, a continuação do versículo 28. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Você tem dúvida ainda? Ninguém pode arrancar de minhas mãos. E aí tem esse versículo clássico, que eu amo esse trecho de Romanos, capítulo 8, os últimos versículos, do 29 ao 39, quem nos separará do amor de Deus, né? E é até poético a forma que o apóstolo Paulo escreve esse texto. Vamos olhar comigo, Romanos 8, 29 a 39. Para poder diminuir a leitura e conseguir terminar no tempo o que está proposto, tá bom? Diz assim: que diremos por diante destas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separará do amor de Deus, nada. E aí, gente, a dúvida que fica é: se eu não perco, então vou pecar à vontade. Você, se for salvo, não consegue. E responde a próxima pergunta que ficou para você responder e levar para sua casa. A pergunta que eu passei para você: é possível ser salvo e viver na prática do pecado? É possível ser salvo e viver na prática do pecado? Não, não é possível. Se você é filho, jamais vai permanecer na prática do pecado. Caso contrário, você vai experimentar a disciplina de Deus. O filho não consegue viver na prática do pecado. Ele pode até pecar. Nós não estamos ainda no nosso corpo transformado. Então nós podemos até tropeçar, pecar, mas nós não permanecemos na prática do pecado. A gente se levanta, se limpa, se arrepende e continua. Aí se você ficar falhando muito, aí Deus começa a dar umas palmadas seguras em você. Segura. Aí entra aquilo que eu comentei semana anterior para você, E pastor, e a pessoa se desviou, e aí como é que ele ficou? Nunca foi salvo. Lembra que eu li de 1 João? Saíram dos nossos, porque nunca foram dos nossos. Nunca foi salvo. Porque se nós somos salvos em Cristo, nós não conseguimos viver na prática do pecado. Erramos, nós caímos, aí às vezes pegamos uma lapadinha de Deus, para a gente não esquecer mais a lição, e Senhor me perdoa, Senhor me ajuda, eu não vou vencer, e continua a caminhada. E aí esse versículo aqui é muito peculiar, e eu não passei para vocês esse versículo semana passada, tá? Mas é muito interessante. Inclusive eu li esse versículo ontem, no nosso culto administrativo. Tito capítulo 2. Versos 10 e 11. 11 e 12, não é? 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou a todos os homens, e ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira santa, justa e piedosa nesta era presente. Somos salvos pela graça. Isso é um versículo interessante, não é? E esta graça faz nós termos uma vida diferente. Não conseguimos mais ser a mesma pessoa. Não conseguimos ser mais a mesma pessoa. Uma vida completamente diferente. É interessante que quando aquele texto que eu li para você ontem, na ceia do Senhor, de 1 Coríntios capítulo 11, capítulo 9, onde o apóstolo Paulo falava exatamente que, olha, alguns estão doentes e outros já dormem. Ele fala ali, é de julgamento, Deus nos julgando para nós mudarmos e consertarmos os nossos erros.
exatamente para isso. E se somos filhos, quando nós pecamos, Deus, Ele trata direitinho com a gente, assim como um pai cuidadoso, que não é que o pai tem prazer em disciplinar o filho, mas o pai tem prazer em ver o filho acertando e crescendo. Ele chega lá e dá uma palmada, não porque ele tem amo, dá palmada, até fica com o coração pesado, puxa vida, eu não queria ter feito isso, mas por amor faz, porque está vendo lá na frente, não quer que seja um bandido. Da mesma forma, Deus, Ele acerta muito bem, para fazer nós mudarmos, totalmente. Então, a gente não consegue, gente, viver na prática do pecado. E se consegue, e se alguém conseguir, eu tenho mais notícias para você. Você não é filho. Você é bastardo, filho do diabo. Você ainda é um porco, ainda é um cão. Você ainda não foi transformado, né? Mais notícias. Acorde enquanto há tempo. E a última pergunta que eu deixei para você, que aí você sabe responder essa já, eu tenho certeza. E as crianças quando morrem? Olha, eu dei a mesma coisa, Ctrl+C, Ctrl+V. Tá aí, olha. Enquanto a criança estiver vivendo na ignorância moral, ao morrer vai para junto de Deus. E por que eu não coloquei nenhum versículo? Porque não tem um versículo claro sobre o assunto, não é? Tem versículos que nos levam a esse entendimento. Aí você pode guardar com você as pistas que nós observamos. O Êxodo, Nínive, que Deus poupou 120 mil inocentes. E é interessante que ainda fala dos animais. 120 mil inocentes, além dos animais, que Deus também chamou de inocente, não é? Interessante. 120 mil. E aí também Davi, quando falou para os seus conselheiros, eu não posso trazê-lo, mas eu vou até ele, referindo-se ao filho que nasceu e logo em seguida morreu, não é? Pronto! Tudo bem? Na aula de hoje nós vamos começar a observar a respeito da doutrina do Espírito Santo. Esse é o assunto número 2, tá? Doutrina do Espírito Santo. E aí é importante, não é? Você que já... Essa matéria nós demos, foi dada por mim na última vez em 2013. Mas na verdade tem coisas que nós temos que repetir, principalmente pelo fato de termos pessoas novas. Então, para quem está fazendo pela primeira vez, é uma oportunidade de aprender. Para quem já fez, é uma oportunidade de relembrar, né? E você aprender um pouco mais. E nessa aula, da mesma forma que eu fiz na semana passada, eu vou deixar umas perguntas para você responder. Essas são as perguntas que eu vou deixar para você responder a respeito desse assunto. São 5 ao todo, tá? Tem 3 aí. São 6 ao todo. E já estou dando para você o norte para a nossa averiguação final, tá, gente? Essas perguntas são as perguntas que você tem um dever de conhecer até o final da aula. E essa aula do Espírito Santo nós não vamos terminar hoje. Nós vamos começar hoje e com certeza terminaremos na semana que vem. E essas perguntas é o que eu gostaria que você soubesse responder até o final desse assunto do Espírito Santo, tá? São essas perguntas, são 6. Anote essas 3 primeiras. Depois eu vou mostrar as 3 últimas. E aí durante a nossa aula de hoje e do domingo que vem, nós vamos respondendo essas perguntas, né? Você vai tendo a capacidade de respondê-las. Vou passar para o próximo slide.
para continuar. Então anote. Terceiro, qual foi a função básica do Espírito Santo no Velho Testamento? Exemplifique. E essas perguntas, quando eu preparo a aula, aí eu faço as perguntas em cima da aula preparada. Então você vai observar que durante a nossa aula essas perguntas serão respondidas. Próximos slides. Próximo slide. Aqui, ó. Tá aí, são as 6. Aí termina. E você vai aprender que a função do Espírito Santo no Velho Testamento é totalmente diferente da função do Espírito Santo no Novo Testamento. E você vai aprender isso olhando algumas passagens nas Escrituras. Nós vamos observar. Aí você vai compreender por que o Espírito de Deus havia saído de Saul. E por que Davi clamou no Salmo 51, não tire de mim o teu Espírito, Senhor. Aí você vai poder entender melhor. E aí que entra a quinta pergunta: é possível deixar de ser habitado pelo Espírito Santo? E a última, em que momento o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa? Pronto, então vamos lá. Bom, na aula de hoje, gente, está aqui, ó. Hoje é a nossa aula 3. Nós vamos verificar especificamente a ação do Espírito Santo no Velho e Novo Testamento. Então, existem muitas dúvidas, porque quando a gente olha, como por exemplo, os Juízes, Sansão, e foi tomado pelo Espírito Santo, e com uma queixada matou não sei quantos mil filisteus. No último momento de vida dele, foi tomado pelo Espírito Santo e destruiu o templo do Deus dos filisteus e matou mais gente. A Bíblia fala que ele matou mais gente na morte do que em toda a sua vida. E aí ficam algumas dúvidas, não é? Então nós vamos observar a respeito desse assunto, principalmente na nossa aula de hoje, que o Espírito de Deus, ele não surgiu no Novo Testamento. Na verdade, ele foi manifesto à humanidade através de Jesus no Novo Testamento. Mas a ação do Espírito Santo, primeiro capítulo de Gênesis, versículo 2, diz: e no princípio Deus criou os céus e a terra ela era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Né? Então é agente de Deus, é Deus na verdade. Quando nós pensamos em Deus, o problema é que nós temos dificuldade de termos essa compreensão em relação a Deus. Nós não temos que pensar apenas no Deus Pai, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? As três pessoas distintas formando uma coisa só, Deus. Como isso é difícil para a compreensão humana, a gente tem dificuldade de entender. Aí cria-se alguns termos como trindade, não é? Como a trindade.
e para poder tentar facilitar a compreensão. Mas alguns chamam de clone, como se clonasse, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como se fosse clones de uma coisa só. Sim, esse entendimento é viável, mas nós temos a dificuldade de compreendermos Deus, porque nós queremos ver Deus como uma única pessoa. É trino uno, três distintos agindo como um, uniformemente. É como nós pegarmos a água e nós colocarmos nos três estados diferentes: sólido, líquido e gasoso. São diferentes? Sim, porque o estado mudou. Se você congelar a água, vai se encontrar no estado sólido. Deixa de ser água? Não, continua sendo água. Aí você transforma para o estado líquido. Deixa de ser água? Continua sendo água. Só que a gente tem a mania de ver água somente naquilo que a gente bebe, no estado líquido. Mas a água continua sendo água. Sólido como gelo, líquido, né? A água no estado líquido e ao mesmo tempo no estado de vapor, com vapor. Também é água ou não é? É água. Da mesma forma nós temos que olhar para a questão da divindade. Deus é Deus, se manifestando através de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o mesmo Espírito que estava na criação no início, foi o que inspirou os profetas a escreverem. Capacitou os profetas. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Diz assim: jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Capacitou o homem a escrever a palavra, né? A Bíblia que nós temos hoje, os 66 livros que nós temos hoje nas Escrituras. Então foi esse Espírito que capacitou os profetas do Velho Testamento. Foi esse Espírito que capacitou a igreja no seu início, porque no início da igreja nós não tínhamos a palavra. E precisavam de profecias, precisavam de revelações, precisavam da orientação divina. E quem capacitava a igreja era o Espírito de Deus. Nas reuniões da igreja, eles liam um salmo. Na igreja primitiva, as reuniões funcionavam mais ou menos assim: eles liam um salmo, mas e aí? Quais são os parâmetros da graça? Por isso que existem muitas interrogações, muitas dúvidas que são levantadas, inclusive pelos apóstolos, no início da igreja. Como, por exemplo, o que nós vamos seguir da lei? O que nós temos que fazer? Aí teve o Concílio de Jerusalém, para poder definir como é que seria e como não seria, mas existiam muitas dúvidas, porque não tinha a palavra. Aí o Espírito de Deus capacitava as pessoas e orientava, interessante, trazia a orientação divina. Hoje, nós não precisamos mais disso, porque nas reuniões da igreja, no início da igreja, no Novo Testamento, né, eles se reuniam, eles louvavam a Deus, cantavam salmo, e aí levantavam profetas, pessoas com profecias, com revelações da parte de Deus, para orientar a igreja. Hoje nós temos a palavra, nós não precisamos mais disso. E quem capacitava essas pessoas? Quem capacitava a igreja era o Espírito Santo, que atuava assim como atuou nos profetas do Velho Testamento. E o outro ponto que você não pode deixar de observar, é importante você compreender: o Espírito Santo é Deus. 1 João capítulo 5, versículo 7. Deixa eu fazer só abrir um parênteses para você. O texto que eu compartilhei com você de Êxodo capítulo 14, 29 a 31, não é? Eu só errei o livro, é Números. Tá? É Números. Aí você pode corrigir nas suas anotações e coloca Números. Em vez de Êxodo, Número, que foi
do último ponto que nós abordamos da aula, não é? A respeito das crianças quando morrem, a primeira pista que eu compartilhei com você, tá? Então, em vez de Êxodo, você coloca números, tá bom? Aí tá bem claro ali, tá? Não tem para onde correr, mas você pode ler na sua casa para nós continuarmos aqui. Agora, volte para 1 João, capítulo 5, versículo 7. Vamos lá, continuando. Então, o Espírito Santo é Deus. Aí, lê comigo essa passagem. 1 João, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: pois há três que dão testemunho. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. Olha que interessante. Estes três são um. A grande questão é que nós temos dificuldade de entendermos isso, porque foge um pouco da compreensão humana. Sim. Mas por que foge da compreensão humana? É tão simples. Porque nós trabalhamos em média com 10% da nossa capacidade mental. Pessoas que atingem 12% são chamadas de pessoas superdotadas. Já não são pessoas normais. Então, por isso que nós temos dificuldade de compreendermos. Nós não trabalhamos com a nossa mente na sua capacidade. Agora, aí sim, quando nós tivermos com um novo corpo, eu creio que nós vamos trabalhar com a nossa mente 100%. E essas coisas que se tornam tão complexas para a gente se tornar simples. Se tornará simples. Mas é como um clone que eu havia falado. Fazer um clone de mim mesmo, me transformar em duas pessoas. E isso hoje já é possível na ciência. Mas apesar de ser possível, é pouco conhecido, é pouco difundido, e nós temos dificuldade de nós entendermos, porque ninguém vê clones por aí. Você viu clones por aí? Ninguém vê andando. E aí por isso que essa dificuldade. Mas Deus Pai, a palavra, o testemunho, a palavra, é o Deus Filho. Lembra o que João fala? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Então Jesus é a palavra e o Espírito. E aí os três são um. Agem da mesma forma, sem perder a identidade, cumprindo o mesmo propósito. E um outro ponto interessante de nós observarmos é que quando Jesus deu a grande comissão, lá em Mateus 28, versículo 16... ele diz assim, no versículo, eu vou ler para você o versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, colocou no mesmo grau de igualdade. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mostrou que tem a mesma importância. O Espírito de Deus tem a mesma importância quanto Deus Pai e Deus Filho, porque o batismo a qual Jesus ordenou que a igreja fizesse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Mas guarde essa passagem de 1 João capítulo 5, versículo 7, que é uma passagem muito interessante, que fala exatamente da distinção dos três, e diz que são um só, uma só pessoa. Né? O Espírito de Deus é Deus, assim como Deus Pai e como Deus Filho. Tudo bem? Agora vamos ao segundo ponto que eu quero abordar com você, depois de nós olharmos esse aspecto bem rápido, que na verdade aqui nós trabalhamos com o primeiro ponto a ser abordado, a respeito do Espírito Santo no Velho Testamento. Quando você observa o Espírito Santo do Velho Testamento, nós vamos observar que, por exemplo, alguns homens fizeram coisas extraordinárias, impelidos pelo Espírito Santo. E não agiam de forma normal, apesar de serem homens, pessoas normais, mas eles agiam de forma completamente diferente, porque estavam impelidos pelo Espírito Santo. Davi chegou a matar urso, né? Nós temos também, por exemplo, Sansão, que lutou com leão. Não vá querer lutar com leão por aí não, viu?
Assim como Sansão, tu vai morrer, meu irmão. Tu vai virar um palitinho de dente depois do teu osso pro leão, é? Não vai querer inventar isso. Mas é importante nós olharmos e nós entendermos a respeito da ação do Espírito Santo no Velho Testamento primeiramente. Aí eu quero que você abra a sua Bíblia comigo nessa passagem, porque apesar de estar no Novo Testamento, mas ela faz menção ainda ao tempo da Antiga Aliança. Abra comigo Lucas, capítulo 12, versículo 25. Que aí vai nos mostrar um ponto muito interessante, que é a respeito de como o Espírito agia no Velho Testamento, e depois vamos observar como ele age no Novo, completamente diferente. Aí você vai começar a entender algumas coisas que podem estar meio dúbias na sua mente. Lucas, gente, é 2:25. Confere comigo. Havia em Jerusalém um homem, é esse mesmo? Olha aí, tá vendo? Não falei que eu estava certo? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. A versão que você leu é parecida com a minha? Eu fiz questão de ler nessa versão, porque eu acho que esta versão, a tradução fica... Não é que as outras não estão certas, tá? Por favor, não me entenda mal. Mas que esta versão fica mais fácil de nós compreendermos a grande peculiaridade do Espírito Santo no Velho Testamento, tá? Olha o final da frase. E o Espírito Santo estava sobre ele, esse homem justo chamado Simeão, ok? E o que você tem que aprender? Aí nós vamos provar para você com alguns versículos das Escrituras. Como é que atuava o Espírito Santo no Velho Testamento? Olha, anote isso. É importante. Inclusive você já vai ter a resposta para uma pergunta aí daquelas que foram levantadas. O Espírito Santo vinha sobre a pessoa para um fim determinado. O Espírito Santo vinha sobre a pessoa para um fim determinado. E qual era esse fim? Sempre. Não é às vezes. Era sempre. Capacitar a pessoa para cumprir um propósito dado por Deus. Aí nós observamos muito bem, por exemplo, em Davi. Então, entenda essa questão. A peculiaridade do Velho Testamento em relação à ação do Espírito Santo de Deus é totalmente diferente do Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos a máxima: não sabeis vós que vós são habitados pelo Espírito Santo e que não são de vocês mesmos, foi dado por Deus? Essa é a máxima. Entendeu? Então, totalmente diferente. No Velho Testamento, na Antiga Aliança, o Espírito vinha sobre as pessoas com um objetivo. E esse objetivo era capacitar para um fim. Vamos observar alguns exemplos? Eu vou dar alguns exemplos para você. E você vai anotar esses exemplos aí, nós vamos ver as passagens. Alguns exemplos. Primeiro exemplo, está aí, construção do tabernáculo. Vamos olhar essas passagens. Algumas dessas passagens, pelo menos. Êxodo capítulo 35, versículo 31. Vou ler para você. Vou ler o 30 e o 31, tá bom? Eu vou ler o 32 também. Disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro,
prata e bronze, para talhar e lapidar pedras, entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. Pronto, é o suficiente. Olha que interessante. Quem foi que capacitou esse homem com o nome feio que só? Vou até ler de novo aqui o nome do homem, olha só. Bezalel. Bezinho. Se você quer botar o nome de frente no seu filho, eu quero um nome que ninguém tenha. Bezalel. Benza a Deus. Quem foi que capacitou esse homem? Quem foi que capacitou? O Espírito Santo de Deus. Olha, gente, o Espírito veio sobre ele para capacitá-lo com o objetivo. Qual era o objetivo? A construção da arca. Esse era o objetivo. Então o Espírito de Deus não vinha assim, eu vou capacitar. Era uma pessoa que ia ser capacitada para aquele fim. O Espírito de Deus veio sobre ela e a capacitou para isso. O Espírito de Deus veio sobre outra e a capacitou para outro fim. Era assim que acontecia. Mas se, por exemplo, ela perdeu o privilégio de trabalhar para Deus fazendo aquilo, porque pecou, então o Espírito de Deus tirava o Espírito e ia colocar em outra pessoa para realizar aquele trabalho. Perdeu o privilégio, porque o Espírito vinha com um objetivo, capacitação. Diferente do Novo Testamento, que vamos ver daqui a pouco. Outro exemplo, eu quero mostrar para você alguns exemplos, não apenas um exemplo, mas vamos ver alguns. Outro exemplo, está aí, liderança de um juiz. Juízes capítulo 3. Eu vou ler o versículo 9. E o versículo 10. Olha o que diz. O 10 é o versículo chave, tá? Se você anotar só o 10 aí não tem problema não. Mas eu vou ler o 9 também. Mas quando clamaram ao Senhor, Ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele. Olha, sempre, gente, sobre ele. Assim como Simeão, na passagem de Lucas que eu li, o Espírito estava sobre ele. Sempre essa palavrinha, sobre ele. Diferente do Novo Testamento. Continuando. O Espírito veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. E o Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei de Arã, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. Então olha só, olha o que nós estamos observando. Quem veio sobre Otoniel? O Espírito de Deus. Com qual objetivo? Capacitá-lo para quê? Para liderar o povo de Israel a lutar contra a nação que estava oprimindo eles. Esse foi o objetivo. E da mesma forma, também foi em Eude, que foi outro juiz. Foi também no próprio Gideão. O Espírito de Deus habitou sobre ele. Também habitou em Sansão, em todos os juízes que tinham um objetivo capacitador. E enquanto Otoniel viveu e estava ali obedecendo a Deus, o Espírito de Deus não saiu dele, porque estava sobre ele para cumprir o papel de liderança na nação de Israel, naquele período tenebroso do tempo dos juízes. Então o Espírito de Deus veio para capacitar para o cumprimento de um propósito, no caso liderar o povo, libertar o povo e liderar o povo. Aí da mesma forma nós observamos um outro exemplo para você. Olha, na capacitação de um rei, aí tem 1 Samuel capítulo 10. Primeira Samuel capítulo 10, versículo 6. Olha lá, olha o que diz. Isso aqui é em relação a Saul, tá, gente? Quando o Espírito de Deus entrou em Saul.
Tá bom? Olha lá. O Espírito do Senhor se apossará dentro de você. Isso era Samuel falando a Saul. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com ele você profetizará em transe, e será um novo homem. Isso aconteceu com Saul? Aconteceu exatamente como Samuel havia predito. Aí tem um ponto interessante que você tem que atentar. Primeira pergunta que eu faço para você: isso aconteceu de fato? Sim, aconteceu. E qual era o objetivo? Capacitar, para que ele conseguisse liderar a nação de Israel e conseguir lutar contra os inimigos de Israel. E Saul recebeu o Espírito de Deus de fato. Aí que entra um ponto interessante, que eu quero ler com você esse outro versículo, no capítulo 16. Olha lá comigo, capítulo 16. Primeiro eu vou ler o versículo 13, depois vou ler o versículo 14, que é uma continuidade normal. Você pode até colocar também, tá? 13, coloca também o versículo 14, que é importante você ter esse versículo com você. Que aí vai tirar uma dúvida que geralmente as pessoas têm. No versículo 13. Aqui Samuel, Deus escolheu um novo rei. Pela desobediência de Saul, Deus escolheu um novo rei. E esse rei seria da família de Jessé. E mandou Samuel até a cidade de Belém, que ia ungir um dos filhos de Jessé, que seria o futuro rei de Israel. Futuro rei de Israel. Não ia ser imediatamente, mas ele já estava sendo capacitado pelo Espírito de Deus para esse propósito. Então olha o versículo 13. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. Olha só, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Mas vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem era rei antes de Davi? Saul. E deixa eu fazer outra pergunta para você. Saul não tinha recebido o Espírito de Deus? Antes de eu ler o próximo versículo, preste atenção. Para cumprir um objetivo, o Espírito de Deus não vinha sobre diferentes pessoas para cumprir o mesmo objetivo. Não. Ele vinha para construir lá o tabernáculo, capacitava um para fazer uma tarefa, outro para fazer outra tarefa. Mas era um rei, era um homem que ia liderar a nação de Israel, não dois. Então quando Davi foi ungido e que o Espírito de Deus entrou nele, agora olha o que aconteceu no versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Então o que aconteceu? Davi foi ungido rei, e agora o Espírito de Deus estava sobre ele para capacitá-lo para aquele objetivo que Deus havia dado, que era a lideração de Israel, e saiu de Saul e passou para Davi. Por isso que no Velho Testamento o Espírito saía, porque ele vinha para cumprir um objetivo específico. No caso de Saul, para ser rei. Quando Saul foi rejeitado por Deus, mas pastor, ele foi rejeitado e não deixou o trono logo em seguida. Claro, porque Deus estava preparando Davi. Tinha dado o seu Espírito para ele, era um menino novo ainda, era jovem, e Deus estava capacitando, preparando Davi para assumir o trono e não ser qualquer rei, ser um grande rei. E quando ele recebeu, quando ele recebeu o Espírito Santo, imediatamente saiu de Saul. E é por isso que as pessoas ficam com dúvidas. Então o Espírito de Deus sai porque saiu de Saul. Mas o objetivo era diferente. Lembra do objetivo? O Espírito vinha sobre a pessoa para um objetivo específico, que era capacitar para o cumprimento de uma missão, de um propósito dado por Deus. Quando terminava esse cumprimento, ou a pessoa perdia essa oportunidade, saía, e Deus dava para outro continuar. Simplesmente por isso. E por isso que Saul perdeu o Espírito. Tá? Outra passagem, você anota. Pronto, tá aqui. Outra você anota. Apenas para você anotar e depois você lê esse versículo que nós vamos continuar. Eu vou pular esse versículo para nós conseguirmos andar um pouquinho mais.
Aí, gente, que vai nos levar a um segundo ponto que eu já abordei agora há pouco com você, ó. Inspirou o profeta, Neemias 9:30, tá? Neemias 9:30. Aí o segundo ponto sobre a ação do Espírito Santo no Velho Testamento. Tá aí. Aí eu já falei para você isso. Ó, o Espírito era tirado ao término da missão. Por isso que Saul perdeu o Espírito. Foi tirado dele e foi passado para Davi. Aí agora você vai entender porque Davi orou em Salmo 51, versículo 11. E ele orou pedindo a Deus: Senhor, não tire de mim o teu espírito. Por que ele orou desse jeito? Porque ele havia pecado. Essa oração do Salmo 51 é a oração de arrependimento dele, do pecado que ele havia cometido com Betseba. O adulterou, né, contra o seu capitão Urias. E ainda tem mais, e ainda a ação dele resultou na morte de Urias e de outros homens inocentes no campo de batalha. Aí ele orou a Deus: Senhor, não tire de mim o teu espírito. Por quê? Porque ele estava errando, ele havia pecado, e ele podia perder esse privilégio e Deus passar para outro. Então o que ele estava dizendo? Senhor, não tire esse privilégio, me perdoe, tenha misericórdia de mim, eu não vou falhar mais. Porque ele poderia perder o privilégio de Deus passar para outro, assim como tirou de Saul e passou para ele. Então no Velho Testamento o Espírito saía porque o objetivo era capacitar as pessoas para um fim determinado. Agora, olha um terceiro e último ponto que eu quero olhar com você a respeito do Velho Testamento, que é bem peculiar. Olha lá comigo. E aí nós vamos olhar essa passagem de 1 Samuel. É interessante, o Espírito vinha para cumprir um propósito. E é importante dizer isso porque geralmente nas igrejas neopentecostais as pessoas têm a mania de exaltar quem tem um dom, é uma pessoa santa, né? Você percebeu isso? Quem já percebeu isso? Ah, porque está profetizando, e aquela coisa especial. Não, só tem quem é uma pessoa santa, pelo amor de Deus, deve ser uma pessoa pia demais. Olha o que fala essa passagem aqui. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 20. Eu vou ler, você pode anotar só esse versículo, mas eu vou ler um pouquinho antes, para você entender o contexto, tá? Eu vou ler o versículo 18. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá, e contou-lhe tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. E Saul foi informado: Davi está em Naiote, em Ramá. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul, e eles também entraram em transe profético. Eu vou continuar lendo, tá? Contaram isto a Saul, e ele enviou mais mensageiros, e estes também entraram em transe profético. Depois um terceiro grupo, e eles também entraram em transe profético. Finalmente, ele mesmo quem? Saul, tá? Finalmente ele mesmo foi a Ramá. Chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi. E lhe responderam: em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá. Entrando, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi pelo caminho em transe profético até chegar em Naiote. Você percebeu ou não percebeu? Percebeu ou não? Então, aquele transe profético do Velho Testamento
Que às vezes as pessoas querem copiar hoje, não quer dizer sinônimo de santidade. Não quer dizer sinônimo de um coração devoto e puro, íntegro diante de Deus. Saul tinha um intento no coração de fazer o quê? Matar Davi. Quando foi atrás de fazer isso, entrou em transe e começou a profetizar junto com os profetas de Deus. Foi isso que aconteceu. Isso quer dizer o quê, gente? Não necessariamente naquela questão profética acontecia, o Espírito de Deus ia descer sobre uma pessoa pia, justa, não, para cumprir um propósito. Deus quis com isso neutralizar Saul, foi isso que Deus queria. Deus queria que os soldados de Saul não levassem Samuel e Davi, como Saul queria, pelas 3 vezes que foram enviados. Na 4ª, Saul foi pessoalmente da mesma forma. Deus não queria que ele pegasse Davi, porque queria matar, com medo de perder o trono para Davi, como aconteceu. Perdeu, não porque Davi queria, Deus havia escolhido Davi para suceder Saul. Então, transe profético não quer dizer nada, não significa nada, nadinha de nada. Saul, um coração homicida, foi tomado pelo Espírito de Deus e começou a profetizar com os profetas de Deus. Não quer dizer nada. Então, em suma, para nós fecharmos esse ponto do Espírito de Deus no Velho Testamento, em suma, guarde essa informação aqui, essa informação que eu dei inicialmente. O Espírito Santo vinha sobre a pessoa para um determinado fim. Você anotou isso? Você notou isso? E o fim era capacitar a pessoa para cumprir um propósito. Tudo bem? Legal até aí? Então eu vou voltar para onde eu estava. E aí nós vamos observar que ainda temos alguns minutinhos. Nós vimos no Velho Testamento. E agora no Novo Testamento. O Espírito Santo no Novo Testamento. Aí é completamente diferente do Velho Testamento. Então decore isso. No Velho Testamento, o Espírito de Deus vinha sobre as pessoas para um determinado fim. Guarde isso. No Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas para um determinado fim. E agora, no Novo Testamento, aí, olha a diferença, anote isso aí. No Novo Testamento, o Espírito Santo não vem sobre a pessoa, mas sim na pessoa para habitar. Por isso que nós nos tornamos santos. Ele vem em nossas vidas para habitar em nós. E aí nós temos algumas passagens para você anotar, e nós vamos ler essas passagens. Nós vamos ler essas passagens, exatamente vão afirmar o que eu estou falando para você. Não é eu que estou falando, tá, gente? É a palavra que fala. Nós só estamos vendo de uma forma sistemática, para não ter dúvidas. Olha o que fala João capítulo 14, versículo 15. Aí você tem que, bote aí, complete esse versículo, tá? É do 15 ao 17. Complete do 15 ao 17. João 14, 15 a 17. Diz assim: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre.
o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Interessante, não é? Estará em vós. Jesus estava dizendo o que ia acontecer depois que Jesus fosse, ascendesse, voltasse ao Pai. O Espírito estaria com eles, habitaria neles. Outra passagem, 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O 6,19 fala a mesma coisa. Agora o Espírito de Deus, no tempo da graça, habita na gente. Ele não vem mais sobre a gente para cumprir um propósito. Não, agora ele habita. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Diferentemente do tempo do Velho Testamento, quando o Espírito de Deus vinha para capacitar as pessoas, vinha sobre as pessoas para um fim específico. E aí, para terminar a nossa aula de hoje, eu vou fazer o seguinte. Faltava só alguns slides. 1, 2, 3, 4. Só 4 slides para nós terminarmos. Eu vou terminar esses 4 slides semana que vem. Eu vou passar para a tarefa, tá? Eu não vou esquecer a tarefa dessa vez não, tá bom? Aí, ó, pronto. Tá aí. Só isso. Aí é o seguinte, como nós não terminamos o assunto, então tem muitas perguntas dessas perguntas para responder que nós não completamos, não chegamos a falar, então você não vai precisar me entregar semana que vem, tá? Você não vai precisar me entregar semana que vem essas perguntas, tá bom? Mas já pode começar a fazer, ok? Já pode começar a responder de acordo com o que nós já vimos aqui durante a nossa aula. E aí você vai só botei um versículo, viu? Só botei um versículo, só um versículo. Aí você já tem aqueles outros para memorizar da semana passada que eu dei hoje. Pronto. E as próximas dúvidas nós vamos ver na próxima aula. Que Deus abençoe.